Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre o candle de força, que está nas páginas 41 a 43 do livro Opções Binárias na Prática. O candle de força, tanto de alta como de baixa, ele tem que ter mais corpo que o pavio. Se ele for igual uma barra de ouro, sem pavio nenhum, melhor ainda. Esse candle, na formação dele, ele não se forma com um movimento assim de explosão muito rápido. Se ele for um candle de alta, ele vai subindo, ganhando força aos poucos. É um movimento que a gente chama de tratorado, como se fosse um trator. É um movimento contínuo e devagar. Okay? O ideal, se ele tiver assim sem nenhum pavio, todavia, entretanto, se ele tiver um pouco de pavio aqui na sua parte superior, ou na inferior, ou nas duas, a gente também pode considerá-lo como um candle de força, ok? O de baixa também da mesma forma. O candle nasce e na sua formação ele vai se movimentando de forma tratorada, de forma contínua, na direção de baixa, até formar o seu corpo, nunca com um movimento de explosão. Da mesma forma que o candle de alta, o candle de baixa também vai se formando com movimentos constantes e tratorados. Como falado, pode ter um pouco de pavio na sua parte inferior e na sua parte superior, máximo e mínimo. Todavia, não pode ter aquele pavio exagerado, tá? Mas um paviozinho curto, como a gente mostrou aqui, sem problema algum, tá? Paviozinho curto aqui, ok. A entrada, pessoal, vai se dar sempre para o próximo candle. Então, se nós temos aqui um candle de força de alta, vou colocar um paviozinho nele. Se nós temos aqui um candle de alta, a entrada vai ser para o próximo candle. Agora, algumas observações importantes. Para você que ainda tem pouco tempo de experiência, pouco tempo de tela, né, pouco tempo no mercado, está começando agora, o ideal é você esperar que o próximo candle atinja pelo menos 50% desse candle aqui para você fazer a entrada. Muitas entradas vão dar direto aqui, no fechamento desse candle você entra e já vai. Algumas situações dão bastante certo. Só que quando você entra logo no fechamento desse candle, você tem um índice de acerto menor, em torno aí de 68% de acerto. Então aquelas pessoas que estão começando do zero, começando a conhecer o padrão agora, o ideal é que elas esperem chegar pelo menos a 50% desse candle. Quando o candle seguinte ele nasce e ele vem primeiro no movimento de baixa até 50%, e ele retorna deixando aqui um pavio, ele retorna, ele vem então no candle de venda até mais ou menos 50%. E ele retorna. Aqui ele deixa um pavio, tá? Vou fazer bem devagar para vocês entenderem que ele desceu até mais ou menos a região de 50%, retornou deixando aqui um pavio, reverte o movimento de baixa para alta e segue o baile. Aqui, esse tipo de entrada, quando você aguarda ele voltar até 50%, é um tipo de entrada que tem uma assertividade maior, em torno aí de 70%, 71% de acerto. Então, para aqueles que ainda querem ser mais seguros, estão com pouco capital ou ainda não tem muita segurança para geral no mercado para fazer algumas entradas, o ideal é aguardar que o próximo candle venha. Mesmo que se ele abrir aqui e já seguir o caminho, não fica arrependido por não ter entrado, simplesmente deixa passar. A entrada que você quer é a mais segura,
Então aguarde que a entrada mais segura ela vai vir, tá? Aí você entra aqui na base dos 50% do candle. Você espera o candle retornar. E você vai fazer aqui a sua entrada. Bom, então você vai fazer aqui a sua entrada quando o candle nasce e retorna até 50% do candle anterior, e você dá a sua entrada aqui para você ter uma chance maior de acertar nessa entrada, tá? Ter uma assertividade maior. Com o passar do tempo, isso vai te trazer consistência, você vai sempre filtrando e pegando as melhores entradas. Quando você aguarda essa retração aqui, que esse candle venha até 50%, e esse movimento ele se dá com explosão, o candle nasce, vem aqui e ele dá um pulo de vela aqui, aquele movimento de explosão aqui, é muito mais assertivo. Essa sua assertividade aí que está em torno de 70%, 71% já pula aí para 74%, 75% de assertividade quando ele faz o movimento de explosão. Certo? Algumas outras observações a respeito desse candle que a gente precisa fazer. Esse candle ele precisa ser o primeiro ou o segundo do movimento. O que é que isso significa? Isso significa que se eu tive 1, 2, 3 candles de baixa, então esse movimento pode ser simplesmente um movimento aqui de correção, por exemplo. Pode ser um movimento simplesmente corretivo. Alta. A seguir com alta. Então é importante que esse candle aqui, de força, é preciso que ele seja o primeiro ou o segundo candle do movimento. Ou seja, do seu movimento de alta nesse exemplo aqui. Bom, então aqui tivemos um candle de baixa, é preciso que esse candle seja o primeiro ou o segundo do movimento. Ou seja, que ele nasça aqui, suba da forma tratorada e que ele feche o corpo. Ele pode ter pavio? Pode ter pavio, o paviozinho que a gente falou. Tá? Mas que o seu corpo feche acima. Que o seu corpo feche acima da máxima desse candle anterior de baixa. Certo? Que ele feche acima da máxima desse candle. Ou dos candles que estiverem aqui também, anteriores aí. Então é importante que esse candle ele feche com o seu corpo acima da máxima desse candle anterior. Então vamos lá, revendo. Ele é o primeiro ou segundo da posição do seu movimento, e ele tem um movimento tratorado e ele precisa fechar com o corpo acima dessa máxima. Ele não pode fechar com o corpo, por exemplo, se tivesse um pavio aqui, ou o corpo dentro desse pavio, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Que na verdade eu estou dizendo com isso. Eu estou dizendo que ele não fecha o corpo dentro da simetria do candle anterior. Bom, esse candle, para você identificar melhor esse candle também, você pode fazer o seguinte: basta você verificar se ele é maior, tá? Se esse candle ele é maior, em média, que os 3 a 4 candles anteriores. Ok? Se ele é um candle maior na média dos 3 a 4 candles anteriores,
Então você já pode considerar esse candle para uma entrada. Fazendo a entrada dessa forma que eu expliquei anteriormente aqui. Se você aguardar, ainda não tem muita experiência, aguardar chegar até 50% ou até a simetria do candle anterior, você vai ter uma assertividade maior. O mesmo que foi falado aqui no exemplo do candle de força de alta, vale para o candle de força de baixa. Então, se você tem aqui um movimento, esse movimento de alta, e você tem um candle de baixa que é o primeiro do movimento. Esse candle fechou aqui, o outro se deu abertura aqui, fecha o corpo. Nesse caso, o movimento de baixa, ele fecha o corpo abaixo da simetria, né? Fora da simetria ou abaixo da mínima desse candle. No movimento de alta ele fecha acima da máxima, no movimento de baixo ele fecha o corpo abaixo da mínima do candle anterior. Esse aqui. Então, a sua entrada, você sendo bem prudente, você vai esperar o candle chegar até a simetria. A simetria está muito aqui. Então, o ideal é esperar ou até essa próxima simetria de corpo, passa a simetria do pavio até a simetria de corpo, que está dando em torno aqui, no caso, de 50%. Então, você espera ele chegar até a metade do candle. Se voltar com explosão, melhor ainda. Deixou o pavio e volta, completando o movimento de baixa. A entrada seria aqui, né? Entrada nos 50% do candle de força. É um filtro que você faz para ter uma entrada mais assertiva, conforme eu falei. Então, recapitulando, quando você vê a formação do candle de força, você já começa a fazer a sua filtragem. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer 4 perguntas simples. A primeira pergunta que você vai fazer diante do gráfico, na hora que esse candle estiver se formando, é a seguinte: qual a posição do candle no movimento? Assim que ele estiver se formando, antes dele fechar, você já sabe que se vai ser o candle de alta ou de baixa. Então, qual a posição do candle no movimento? Ele vai ser primeiro ou o segundo? Do movimento. Segunda pergunta. Em média, é maior que os 3 ou 4 candles anteriores? Você tem que responder essa pergunta. Ele é, em média, maior que os 3 a 4 candles anteriores? Resposta correta. Sim. Passou no segundo filtro. Segundo requisito, né, no caso, para ser considerado o candle de força operável. Pergunta número 3. Ele fecha o corpo em simetria? A resposta para essa pergunta, tem que ser negativa. Não, ele não fecha o corpo em simetria. Tá? Então, conforme eu falei, se ele for um candle de alta, ele tem que fechar o seu corpo acima da máxima do candle anterior, acima do pavio. Ó, fechou o corpo acima. Então, ok. Passou pelas 3 peneiras. Está quase qualificado para ser o candle de força operável. Pergunta número 4. Qual foi o movimento na formação desse candle? A resposta foi um movimento contínuo.
aquele movimento contínuo, lento, tratorado, ganhando força. Tá? Essas movimentações vocês já viram em vídeos aqui do canal. Quem não viu, por favor, veja. Também consta no livro, bem detalhado, essa questão dessas movimentações. Então, a formação desse kendo, ela tem que se dar com um movimento contínuo, lento e tratorado. Pronto. Feitas essas 4 perguntas, fechou os 4 requisitos, está pronto para aguardar o fechamento do kendo e fazer a entrada. Nós vamos agora dar uma olhada no gráfico para localizar e entender como seriam as entradas nesses kendos. Bom, pessoal, estamos aqui na tela, no gráfico. Estamos no gráfico aqui, nesse caso, de 5 minutos. Não importa o tempo gráfico para esse tipo de operação, tá? Os requisitos são os mesmos, os filtros, os gatilhos são os mesmos. Ok? Então vamos ver aqui. Vamos começar a partir daqui. Para quem tem mais experiência, para quem viu o vídeo das médias móveis, vai entender de cara como utilizar essas médias aqui, por que alguma entrada aqui não funcionou, por que outra funcionou. Se você ainda não viu o vídeo das médias móveis, eu vou deixar aqui em cima do vídeo o card para que você possa ver. Assim que terminar esse vídeo, vai lá e dá uma olhadinha no vídeo das médias móveis para você entender melhor sobre essas médias. Vamos começar aqui. Aqui eu tenho um kendo, esse kendo aqui de força. Vamos analisar esse kendo. É um kendo de força? Sim, ele é um kendo de força. Ele é maior em média que os 3 a 4 kendos anteriores? É. Basta olhar aqui que a gente já vê que esse kendo é maior que esse aqui, que esse, que esse e que esse. Então, ele é, em média, maior que esses 4 kendos anteriores. Muito bom. Muito bem. A movimentação, como o gráfico está parado, não dá para a gente poder avaliar a movimentação em tempo real, mas aqui posso afirmar com certeza que foi um movimento tratorado, tá? Ele fechou quase que sem nenhum pavio. Quando movimenta a explosão, ele volta, deixando aquele pavio comum da retração. Como que se deu o fechamento do corpo desse kendo em relação à simetria anterior? A gente traçando uma linha reta aqui, nós vamos ver que ele fechou dentro de uma simetria anterior. A gente pode até pegar aqui uma linha do próprio gráfico e alinhar o corpo dele. E a gente já observa que esse kendo, apesar de ser um kendo de força, ser o primeiro do movimento, ter um formado com movimento tratorado, ele fechou dentro da simetria do kendo anterior. É importante observar aqui, pessoal, é que a gente tem um topinho aqui. Que a gente tem esse topinho. O fato dele ter fechado, não foi dentro da simetria do primeiro kendo anterior a ele, não. Inclusive, ele engolfou os 2 kendos logo anteriores a ele. Mas ele está dentro de uma pequena formação, está se formando aqui uma pequena consolidação, uma lateralização pequena. Essas lateralizações, como nós vimos no vídeo sobre formação de liquidez, nós sabemos que o mercado forma isso exatamente para ele formar liquidez aqui em cima, nesses pontos, tá? E aqui embaixo, nesses pontos. Por isso que ele forma esse movimento de lateralização. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre liquidez, eu vou deixar esse vídeo no card aqui acima, no topo da tela, para que você possa ver logo depois que você assistir esse vídeo, para que você compreenda melhor o que a gente está falando. Então, pessoal, ele fechou, apesar de ser um kendo de força, com todas as qualificações e ser o primeiro do movimento. A primeira coisa que a gente observa é que o corpo fechou dentro de uma simetria logo anterior. Primeiro ponto, ele não conseguiu fechar acima dessa região aqui de liquidez montada, porque foi um pequeno topo, já está dando um indício de que está formando aqui
pontinho de liquidez e um ponto de indecisão aqui do mercado, né? Outro ponto para quem já assistiu o vídeo das médias móveis vai ver que nessa média curta aqui de 9 períodos, essa média aqui, o preço vinha trabalhando abaixo das duas médias, ainda não teve uma mudança de caractere para trabalhar acima das duas médias, o que acontece que posteriormente, e ele rompe pela primeira vez essa primeira média curta, e essa média, a gente precisa observar que nesse momento de formação desse candle, essa média ainda está inclinada para baixo. E logo acima dele, mantendo uma certa distância, isso é importante, nós temos a segunda média, que é a média mais longa, a nossa média intermediária, né? A mais longa não está aparecendo na tela, que é de 200, mas na nossa média intermediária também está aqui ainda nesse momento apontando para baixo. E ele fecha, vendo esse cenário das médias e vendo que ele fecha o corpo dentro de uma simetria muito próxima anterior, para quem ainda está iniciando principalmente, o ideal é não fazer entrada. Então ele, apesar de ter passado pelas peneiras de formação, de ser um candle de força, ele não passou no requisito de fechar o corpo acima das simetrias anteriores, além das médias móveis que estão aqui nos auxiliando a compor esse cenário. Se você espera que esse candle venha até os 50% e faz a entrada, provavelmente você teria tido um gain aqui, porque ele ainda tem uma pequena retração, mas isso é muito arriscado diante desse cenário aqui, principalmente para aqueles que têm menos tempo de tela ou mais, passando por todos esses filtros, vendo esse cenário aqui. Quem tem mais tempo de tela, né, mais tempo de operação, consegue observar que essa aqui não seria uma boa entrada de compra, que não seria um candle de força muito confiável para fazer essa entrada agora, que ainda não teve essa mudança de caractere. Aqui seria contar com muito mais o fator sorte do que o fator técnico. Bom, vamos continuando. Logo mais aqui à frente nós temos um candle, outro candle de força. Ele é um candle que de força, ele é um candle que não foi um candle formado por movimento de explosão, porque ele fecha realmente com um corpo bem expressivo, pequenos pavios. Ele é um candle que é maior em média que os 3 a 4 candles anteriores. Visualmente é perceptível que ele é maior do que esses 3 a 4 candles anteriores. Todavia, nós temos ainda as mesmas observações a serem feitas. Tá? As mesmas observações que fizemos com o candle anterior. Nós não precisamos ter pressa para fazer entrada. Pressa para fazer entrada é pressa para perder dinheiro. Ninguém entra no mercado em busca de prejuízo. A gente tem que entrar no mercado com a mentalidade de busca de oportunidade. Okay? Então aqui nós ainda estamos abaixo da média de 20 inclinada para baixo. A média curta está dando uma suavizada, está começando a ficar reta, querendo ficar reta para voltar a inclinar, então ela ainda está nesse momento inclinada para baixo, mas a entrada foi positiva. Inclusive, se você entrasse no fechamento dele, deu uma entrada de compra. Okay? A entrada é sempre a favor do movimento, no caso do candle de força. A nossa entrada é sempre acreditando que ele vai dar continuidade nesse movimento no próximo candle. A nossa entrada é acreditando que o próximo candle vai dar continuidade nesse movimento. Aqui deu certo, mas ainda assim seria arriscado. Tá? Ele é o segundo candle do movimento, tá ok. Ele é um candle de força, tá ok. Mas tem 2 pontos contra. Primeiro ponto, contra.
ele fecha corpo dentro da simetria anterior. O mesmo caso aqui, ainda está dentro dessa consolidação. Não é um candle que captura a liquidez para dar continuidade. E o segundo ponto, né, o primeiro ponto que a gente visualiza já são as médias aqui inclinadas para baixo, somado ao fato dele ter fechado o corpo dentro da simetria anterior, certo? Mesmo assim, deu gain. Mas o fato de ter dado gain não representa uma entrada segura, porque ela não passou por todos os nossos filtros. Assim como deu gain, poderia ter dado loss. Essa entrada aqui foi mais segura. Esse aqui também é um padrão estudado no livro. Esse aqui fechou o corpo acima da liquidez, acima de todas essas simetrias que estavam onde gerou liquidez. Mas não é o tipo de estudo que a gente está fazendo agora. E também não é uma entrada com um grau de assertividade tão grande dentro ainda desse momento aqui do gráfico. Vamos continuar buscando aqui o nosso candle de força. Aqui nós conseguimos a nossa entrada que passa por todos os nossos filtros. Vamos lá, vamos analisar esse candle aqui. Esse aqui é o candle de força que nós estamos procurando. Ele é, além de ser um candle de força, com corpo maior do que os 3 a 4 candles anteriores, ok? É o primeiro ou o segundo candle do movimento? É o segundo candle do movimento, está dentro da nossa peneira. Segundo do movimento. Ok. Fecha o corpo dentro da simetria anterior? Não, não fecha o corpo dentro de simetria anterior. Fecha o corpo acima das simetrias anteriores. Passou por toda a peneira. Entrada para o próximo candle. Aqui, para quem está iniciando, para quem é bem mais prudente e quer pegar as melhores entradas, deixa passar essa entrada. E lá à frente vão ter outras oportunidades para pegar uma entrada mais segura, mais assertiva, voltando até os 50%. Porque esse próximo candle já veio com uma formação de barra de ouro, ele já no fechamento desse ele já abre e já sobe e fecha. Ele não recuou aqui 50%, pelo menos, para depois subir. Que aqui, ó, 50% dando nessa simetria aqui. Ele não recuou 50% para subir. Ok. Para quem tem mais experiência, não deixaria passar essa entrada, tá? Vou dizer para vocês que quem já tem mais tempo de tela pegaria essa entrada aqui, que é uma entrada muito segura. Era segura porque, além dele ter passado na peneira, todos os filtros, ainda tem a confluência das médias móveis. Porque agora, nesse momento aqui, ele está no momento, ele veio do momento de expansão para o momento de retração das médias, iniciando um novo momento de expansão contrário agora. Agora, ele surge, o candle surge acima, é um candle de compra que surge acima das duas médias móveis. Então a média móvel curta nesse momento, ela passa a trabalhar acima da média intermediária e já inclinada para cima. Aqui começa o movimento de alta, a reversão desse movimento aqui. A média intermediária já passa a trabalhar abaixo e já curvando também para cima. Nesse cruzamento das médias aqui, corroborado com todas as filtragens anteriores que ele passou, essa entrada é muito segura para se fazer logo na abertura desse candle aqui, no fechamento desse, você faz a entrada. É uma entrada bastante segura, porque ela, além de passar nesses filtros, ela também passa no nosso cenário, que já está revertendo aqui todo o cenário construído pelas médias móveis. Okay? Então, uma entrada que realmente não dá para deixar passar. Tá? Mas para aqueles que são os mais seguros, ele consegue perceber todo esse cenário, as médias subindo mais, abrindo mais. Ele pode pegar essa entrada aqui aguardando esse recuo aqui, ó,
50% e ainda mais ainda na simetria desse. Se ele pega os 50% já deu acerto. Então ele poderia pegar essa entrada. Quem tem mais experiência pegaria essa, se dando tempo, por ser 5 minutos, ainda pegaria essa aqui. Porque o candle de 5 minutos ele abre e ainda dá o tempo para fazer esse recuo. Ele nos possibilita pegar uma entrada logo em seguida. Ele não é tão rápido quanto os candles de 1 minuto. Então, para aquele que quer pegar uma entrada mais segura, ainda pegaria essa entrada aqui. Então, deixou passar essa, pegaria essa aqui. Porque aqui também passa pelos filtros. É um candle de força, apesar dele ser o terceiro do movimento, mas ele está trabalhando na abertura das médias, acima de toda essa região de liquidez. Movimento mostrando força, dá para pegar aqui. Ok. Ah, mas seria uma entrada muito arriscada. Não tem problema. Aguarda, que nós vamos ter um outro candle de força que é o primeiro do movimento. E ele está logo aqui em seguida. Então nós vamos agora para esse candle aqui. É um candle de força? É. Fecha o seu corpo travando em simetria anterior? Não. Está no movimento de alta. As médias estão em movimento, mostrando para a gente essa tendência momentânea, ainda que momentânea, de alta. Aguardando o próximo candle fazer a retração até a região de 50%, faz a entrada para compra. E aí você vai ter aqui um gain. Aqui um gain. Aqui um gain. Para os mais prudentes, pegaria somente esse gain. Para os mais experientes, pegaria esse e ainda pegaria esse. 3 gains. Praticamente bateria a meta. Ficaria mais uma entrada aqui para bater a meta de acordo com o gerenciamento. Se você ainda não viu a planilha de gerenciamento, o vídeo sobre o gerenciamento de risco e matemática aplicada, eu vou deixar aqui em cima no card, um card para você assistir esse vídeo depois. Tivemos aqui um fluxo de velas de alta e a gente já começa a observar que essa pernada de alta, que começou aqui na verdade, né? Ela já está bem espichada, já está se tornando espichada, ela nasceu aqui, reversão se deu aqui, capturando essa liquidez, com o cruzamento dessas médias, e ela já vem vindo. Aqui a gente vê que vai faltando combustível, vai faltando força para esse movimento de alta. Ele, apesar de ele dar sequência, é uma sequência de velas de alta, mas são velas já com corpo menor, velas pequenas. Ele já começa aqui com spin top de alta, mostrando um pouco de indecisão do mercado. Aqui ele volta, recua, tenta ganhar força, ganha um pouquinho só de força, e é assim mesmo, ainda dentro da simetria dessa vela. E mais uma vez um candle de decisão alta. Mais uma vez se repete, um candle de decisão, um candle de reversão, um candle de decisão, um candle de reversão. Pequenos. Aqui nós temos mais um candle também, que vai perdendo a força com pavis já mais alongados aqui no posterior. Aqui um candle de força, só que ele é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, é o sétimo candle do movimento. Além dele ser o sétimo, veja bem, vou até escrever aqui para que ele é o sétimo. Ele é o sétimo do movimento. Esse candle aqui é um candle de força, mas é o sétimo movimento. O movimento já está entrando num estado aqui de exaustão. O movimento já está fraco, ele veio sem combustível. Ele veio enfraquecendo. Foi aqui que ele teve esse movimento forte, logo em seguida esse movimento forte. Depois desse movimento forte ele veio vindo, mas veio vindo já enfraquecendo. E é um candle que está muito distante do primeiro do movimento. Ele é o sétimo candle do movimento. Ele fosse ainda o segundo aqui, ou até o terceiro, conforme o caso, a gente poderia arriscar a entrada nele. E além dele ser o sétimo do movimento, ele já está bem afastado das médias, ó, da média curta e da média intermediária. Apesar de ter dado entrada com um gain aqui, já é um momento em que a gente deve esperar
Veja bem, se você já pegou 3 entradas aqui, precisa de mais uma, por que arriscar cá no topo? Cá no topo, uma entrada com grau de risco maior. É melhor esperar e pegar uma entrada, por exemplo, para esse candle, que seria o candle de força, segundo do movimento de venda, e que fechou o corpo abaixo da simetria. Aqui estaria a entrada mais segura, desse candle aqui. Vamos. Esse candle aqui seria um candle mais seguro, apesar dele ser um candle que está rompendo agora a média móvel curta, mas ele é o segundo do movimento, é um candle de força, segundo do movimento. Eu estou falando desse candle de venda. Ele fecha corpo abaixo da mínima da simetria do candle anterior. Seria um candle mais tranquilo para arriscar. E se fizer um blend desses dois candles, assim como essa entrada aqui, por todos os filtros que a gente viu, como ela era mais segura, logo na abertura, quem tem mais experiência, alguém que já viu alguns vídeos meus anteriores aqui, eu falando sobre o blend dos candles, pode se lembrar disso. Esse candle aqui, o segundo do movimento, fechando o corpo acima, com tudo a favor, se você ainda pega o corpo dele e faz um blend com o candle anterior, é como se o candle, juntando esses dois candles, é um movimento único de força, que fecha com bastante força e com o corpo acima dessa região de liquidez. O que valida ainda mais uma entrada logo na abertura desse candle aqui. E se você fizer a mesma coisa com esses candles aqui, se você pega e faz um blend de candle aqui, pega o corpo desse candle com o corpo desse candle e faz aqui um grande candle de venda. O que valida a entrada para esse candle posterior a ele, para venda, para o mesmo movimento, né? Que no caso venda. A entrada seria aqui. Então a entrada seria o fechamento desse candle ou na abertura desse. Aguardando um pouquinho, ele retornou até a média, mais seguro ainda. Mas fazendo visualmente esse blend de candle, você pode arriscar a entrada aqui tranquilamente. E veja que ele engolfa não só a simetria do anterior, mas a simetria também a mínima desse candle aqui. Engolfa os dois uma vez. Quase que engolfa 3 candles. Muito tranquilo. Para quem está um pouco mais de visão de gráfico e mais experiente, entende o que eu estou falando. Para aqueles que têm pouca experiência, pode aguardar que vai ter mais oportunidades, porque a gente ainda continua no movimento de alta. Então você vai ter aqui novas oportunidades para compra. Eu sempre digo que se a tendência do momento é de alta, prioriza entradas de compra. Essa entrada de venda aqui eu faria, mas estou falando para quem tem mais experiência, poderia ter feito. Você ainda tem um pouco de insegurança, não faça, está no movimento de alta, priorize os padrões com entrada para compra, certo? O mesmo vale para quando tiver um movimento de baixa. Então, se você não fez essa entrada, falta uma entrada para nós, a gente vai buscar de novo pelo candle de força da compra. Nós temos esse primeiro do movimento, o corpo fecha, colocando o mouse alinhando aqui, a gente já vê que o corpo fecha assim. A tendência momentânea é de alta, então está tranquilo para fazer uma entrada. Todavia, entretanto, ele é o primeiro do movimento, mas ele ainda é um candle de um corpo que não é maior do que o corpo em média dos 3 a 4 candles anteriores. Olha, ele é praticamente idêntico ao segundo candle anterior a ele, de venda. Então ele não chega a ser um candle de força. Aí nós vamos ter que usar a técnica do blend de candles.
que eu acabei de falar para vocês, é um ouro. Vamos fazer um blend de candles aqui. Vou entregar mais um ourinho que eu estou entregando para vocês. Ele formou, você não entra, porque ele é um candle que não é maior do que em média do que os 3 a 4 candles anteriores. Ele é um pouco só maior, é maior que esse, mas não chega a ser maior que esse candle aqui. Então você espera a formação do outro candle, confirmou que é compra, somando o corpo dos 2 candles. Agora ele é em média maior do que os 3, 4 candles anteriores. Ele já tinha fechado o corpo acima dessa simetria, fechou mais ainda. Aí sim, esse candle você joga para cá no olho e formou esse candle maior de força, ele é como se fosse ainda o primeiro ou o segundo do movimento, é o segundo do movimento, está dentro do filtro. Aí a entrada se daria aqui, para esse candle na compra. Essa técnica do blend de candles era muito boa para você visualizar melhor o movimento do gráfico. Muitas vezes naquele momento não está tendo muita negociação. Quando não se tem, é um movimento de alta, porém com pouco interesse nessa região de preço. Tem até um determinado interesse, porque esse candle aqui ele é formado por bastante negociação, mas não tão intensa como determinados momentos. Aí você faz o blend dos candles, que está a favor do movimento, e você consegue juntar esses 2 momentos de negociação. Em 5 minutos não foi o suficiente para formar um candle de força, mas você junta o segundo candle, então em 10 minutos eu já tive um candle aqui com um corpo maior, mais interessante. Como se você estivesse operando no gráfico de 10 minutos. Se você pega 15 minutos aqui, ó, isso aqui seria um candle de 15 minutos. Você fazendo o blend desses candles aqui. Esse com esse e com esse. 3 candles. Quando você soma esses 3, você tem esse candle de 15 minutos aqui. Um candle de 15 minutos que já engolfou todos esses 3 candles de venda aqui, fechando o corpo ainda acima deles. Engolfou, devolveu todo esse movimentozinho de correção de venda aqui, foi devolvido por esses 3 candles. Quando você enxerga isso, se você não fez a entrada anterior, você já faz a sua entrada aqui, para esse ou para um próximo candle. Aqui você já acredita na continuidade do movimento, já pegaria uma entrada aqui tranquilamente, sem maiores problemas. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais curto, mais objetivo. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma, ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu tento ajudar da melhor maneira possível, retornar no tempo mais hábil que eu conseguir. Deixe também seu comentário, sua sugestão. Se você curta esse vídeo, que é muito importante, quando você curte o vídeo, o YouTube distribui para mais pessoas que estão interessadas no assunto. Se você gostou do vídeo, compartilhe com algum amigo que também precisa de mais material aí para estudar opções binárias. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Isso, além de incentivar, ajuda o crescimento do canal. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.